Salve pessoal, episódio 3 do podcast Impulso no Ar. O tema é Economia Verde, com a participação de Gabriela Salame, Ana Paula Cunha e Noani Maia. O fundo dessa abertura é uma foto dos barcos ancorados no porto, com um design cinza escuro e efeito granulado, decorada com alguns desenhos de estrelas e folhas. Sobre ela tem o tema do episódio e o nome dos participantes em cima, e o nome dos grupos envolvidos lá embaixo, que são a Osipa Criativa e a Fluxo, com apoio de Fundação FEAC e Coalizão pelo Impacto. O logo do podcast surge na parte de cima, a palavra Impulso, com letras vermelhas piscando sobre um fundo amarelo. E surge também o recorte das participantes, da cintura para cima. A Noani, mulher negra com cabelo preto preso num coque. A Gabriela, mulher branca com cabelo preto, cacheado e curto. E a Ana, mulher branca de cabelo castanho preso para trás. Bora conferir esse episódio? Estamos começando aqui o terceiro episódio do nosso podcast Impulso, feito entre Fluxo e Osipa Criativa, um projeto que passou no edital da Coalizão pelo Impacto. Meu nome é Gabriela Salame, estou como apresentadora, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos pretos, uso óculos e estou hoje vestindo uma camisa cinza com o nome Belém. A gente hoje tem aqui como tema fundamental, né, e central do nosso episódio, economia verde. E para falar mais desse tema, nós temos duas convidadas. E primeiro a gente tem aqui como convidada a Noani, que é CEO da Cacauaré, e a gente também tem a Ana Paula Cunha, que é coordenadora da Osipa Criativa. E para falar um pouco mais desse tema, eu vou primeiro conversar mais com vocês aí, que estão acompanhando a gente, falando que hoje a gente acredita, né, no mundo que a economia verde propõe um modelo de desenvolvimento sustentável, onde crescimento econômico e preservação ambiental andam juntos, né? No Brasil, essa economia tem um papel crucial, especialmente aqui na nossa região da Amazônia, onde estamos gravando hoje o podcast, que concentra grande parte da biodiversidade do planeta. Mas como é que a gente pode falar mais sobre isso, né? Relacionar o tema à inovação, negócios viáveis, sustentabilidade e muito mais. Queria que vocês falassem um pouco mais do assunto, mas antes, por favor, se apresentem. Deixo aí na mão de vocês. Então, boa tarde, bom dia. Boa noite. Boa noite. Claro. Eu sou a Noani, eu sou uma mulher preta, estou com os cabelos presos e vestindo uma camisa de botão branca com alguns detalhes. Sou empreendedora na Amazônia, me considero uma empreendedora de impacto positivo. Sou produtora de cacau, a quarta geração de produtora de cacau da minha família. E é um prazer conversar com vocês sobre um tema que eu simplesmente vivo ele. Adoro. Bom, olá, eu sou a Ana, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, eles estão presos aqui num coque, tenho um piercing no nariz, estou de brincos e diversos colares, né, de sementes, miçangas, pedraria, cobre. Tô com uma blusinha de alça, um tom amarelo neon, amarelo limão. Bom, sou coordenadora da Osipa Criativa, especificamente coordenadora do Hub da Osipa Criativa, né? A Osipa Criativa tem um Hub de desenvolvimento territorial e nesse momento eu estou lá ajudando na implementação desse Hub lá no Osiel, conhecido como uma das maiores ocupações aí da América Latina. E aí, pra gente falar mais desse assunto, né, que é a economia verde, eu queria que vocês dessem a visão de vocês, né, começando por ti, queria saber como é que tu imagina, conceitua esse assunto. Olha, economia verde, eu acredito que a gente seja essa linha de pensamento, que a gente consiga unir o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável do território, né? A gente falar de uma área específica. Então, essa lógica industrial que vem daí da terceira, quarta revolução industrial, que é destruir para produzir em escala, a gente fazer um caminho inverso. E o homem começar a viver em harmonia com a natureza. Entender os tempos dela, né? Então, assim, o suco, o peixe, enfim,
todos os insumos que a gente tem aí para o nosso sustento, né, de vida. Não muito mais a acrescentar sobre isso, né? Entender que quando a gente fala de novas economias, e aí quando a gente fez essa proposição das temáticas aqui, fala de economia de impacto, economia verde, falar de outras possibilidades, é isso. Estamos num mundo que envolve o recurso, o dinheiro, né? Mas é isso, esse dinheiro hoje sendo gerado com que finalidade, né? A partir da venda de que produtos, de que serviços, com que olhar, né? E acho que é isso que a gente está entendendo, que essa lógica do vamos vender a qualquer custo, do vamos gerar recurso a qualquer custo, né? Tá colocando a gente aí numa situação hoje que a gente, né, quase não falar em sustentabilidade, a gente deveria estar falando em regeneração, né? Porque a gente já está vivendo numa situação em que os recursos, né, o planeta já não está mais gerando recurso na proporção do que a gente está consumindo. Sim, a gente está falando muito sobre a questão da sustentabilidade, né? A questão que, querendo ou não, depois vai impactar na preservação, né? Ana, eu considero isso cirúrgico, sabia? Porque é verdade, a gente já superou a sustentabilidade, a gente precisa trabalhar a regeneração, a recuperação de fato, né? Então, já é uma terceira economia, aí já vamos falar de economia regenerativa nesse sentido, porque não é só mais pensar na cadeia sustentável de um negócio, né? Então, esse negócio ele precisa atender todos os pontos e ser financeiramente sustentável, né? Ser ecologicamente sustentável, socialmente justo, ecologicamente correto, quando a gente fala culturalmente diverso, ok, temos tudo isso, mas e como é que a gente começa a regenerar tudo isso, né? Porque a gente... Senão a gente vai entrar na tração e aí esgota e a escala todo mundo quebra uma hora. Então, acho que hoje a economia verde, ela vem muito para trazer essa discussão, e aí vou puxar um pouco também a lógica que a gente está em Belém para falar dessa questão da sustentabilidade, do potencial que a floresta traz para a economia verde, enquanto lá na outra ponta, lá na periferia, lá em Campinas, a gente está discutindo o racismo ambiental, né? Que é um outro ponto, quer dizer, lá a gente está vivendo uma situação de completamente, né, caótica em termos de uso do meio ambiente. Do ambiente no local, do impacto da vida urbana na natureza, né? Exato. A gente já começa a falar sobre o impacto na nossa realidade, né? E a gente vê múltiplas realidades. Então, é um assunto bem amplo, assim. Se você que está acompanhando a gente quer saber mais, diz aí pra gente, deixa que a gente quer saber se você quer acompanhar mais sobre o assunto. Quem sabe um episódio futuro, além dos 4 episódios que a gente vai ter, que a gente não fale mais sobre isso. E aí, eu queria também escutar mais sobre a Cacauaré. Então, me fala mais. Como é que surgiu? Como é que foi esse início? Conta mais da história pra gente. Então, a Cacauaré, ela surgiu em 2021. Mas em 2020, com a pandemia, meu pai era produtor rural no interior, aqui do Pará, chamado Malcajuba, e ele faleceu de Covid-19. Nesse momento, eu morava em Belém, minhas irmãs com a gente aqui, mas a minha mãe e meu pai no interior. A gente voltou para acompanhar minha mãe no luto, né, ficar com ela. E acabamos também nos apropriando ali do trabalho que meu pai fazia na comunidade, que ele produzia açaí, cacau, giroba, algumas coisas ali. Agricultura familiar de base, muito comum no Brasil todo, em todas as regiões. Meu pai era mais um desses produtores da agricultura familiar. E aí, quando a gente entendeu o cenário que estava apresentado pela crise da pandemia, muita escassez, principalmente a situação das mulheres em muita vulnerabilidade, violência doméstica, enfim, tudo que a gente sabe como que o cenário de escassez ele é quase de guerra, né? E lá a gente percebeu que estava daquela forma. Como a produção de cacau ela já vem de família de muitos anos, eu tenho muito uma memória afetiva da minha avó com cacau e meu avô naquela produção. Eles eram lideranças comunitárias na produção de cacau. Minha avó no artesanato, fazendo doce, geleia, licor, e o meu avô produzindo amêndoa para vender e para produção de chocolates e tudo mais. Então, aquilo
foi um apanhado, assim, para mim, junto com as minhas irmãs, e a gente falou, não, vamos começar a desenvolver isso aqui, né? Vamos colher, plantar, vender, criar produto, vamos fazer a geleia da vovó. Foi assim que surgiu a Cacauaré. A gente tentando entender um modelo de negócio que fosse cabível ali no território e pudesse comungar com a comunidade, que a gente pudesse unir com todo mundo ali. Então, assim, nosso MVP, ele foi... O nosso MVP, ele era geleia de cacau, ele era licor de cacau, porque era o que a gente sabia fazer, que a minha avó tinha ensinado. Então, aprender a fazer amêndoa para chocolate, ixi, era um outro processo de quebra, de fermentação, que vinha do meu avô. Meu pai fazia alguma coisa, mas também não era muito área de domínio dele. A minha mãe é artesã de chocolate, aí sabia fazer muita coisa, e foi ela também que ensinou a gente. E aí surge com isso, com essa proposta de trazer esse resgate ali do território do Tauaré, da comunidade com essa produção de chocolate. E eu lembro que eu fiquei assim viajando na época de 2021, porque a gente vai ser o maior território produtor de cacau do Brasil. Não sabia nem o que eu estava fazendo, né? A gente estava ali só visualizando. E assim surgiu a Cacauaré. Outro momento que a gente teve que é muito importante foi quando a gente também, isso tudo, eu gosto muito dos processos de conscientização de impacto que a gente vai levando ao longo de toda essa jornada, né? Quando a gente entendeu sobre toda a construção histórica da cadeia do cacau que a gente estava inserido, a gente viu na cerimônia do cacau uma oportunidade de desenvolver um mercado que tinha total match com a nossa proposta de valor. E em vez de a gente se dedicar a aprender uma grande receita de chocolate, a gente poderia fazer um resgate do uso original do cacau, porque chocolate significa bebida amarga, que é produzida pelos maias, pelos incas. Eles tomavam o chocolate dessa forma. A industrialização dele é o que estamos fazendo aqui, discutindo ela, falando mal dela. E aí a gente trouxe esse chocolate para o estado original dele para incentivar essa conexão de conceito com proposta de valor do produto, que é bom, é saudável, é orgânico, entendeu? Já reflete em vários aspectos de qualidade de vida para o indivíduo mesmo. E essa questão do uso tradicional, né? Exatamente. Eu acho muito legal. Eu acho que era de verdade o que vou fazer, mas eu acho que é muito válido falar um pouco sobre isso. Talvez nem todo mundo conheça sobre da cerimônia, esse uso tradicional, de como surgiu, né? E vocês já faziam uso disso, ou vocês foram fazer na família? Fazia esse uso cerimonial do cacau, ou voltaram lá e foram resgatar isso também? Como é que foi isso? Eu tenho várias respostas para essa pergunta, porque, na verdade, a bebida do cacau, a mistura da massa do cacau com água quente, era algo que a minha avó fazia. A gente no interior não tinha acesso, principalmente quando a minha mãe nos teve ainda muito jovem, e a gente vivendo ali na Ribeirinhas, né, beira do rio. Então, eu lembro que eu acho que eu vim ver uma lata de Nescau, ou um pacote, eu já grandinha, assim, 12 anos, 10 anos. O chocolate que eu tinha, que eu conhecia, era uma bola dura, assim, de cacau, que a minha avó produzia artesanalmente mesmo, pilava e amassava, enrolava numa folha e deixava ela resfriando. Quando veio a geladeira, ia pra geladeira, né? Que ainda teve um momento de chegar à geladeira. E aí, essa bebida que ela o cacau puro com água quente era muito tradicional de fato. Então, quando que a gente tomava essa bebida? Quando eu estava com muita fome. Então, era uma bebida que ajudava a segurar uma fome. Quando eu estava doente. Então, tipo assim, tô doente, com uma febre, com uma dor, aí prepara um cacau e toma. Tem um caráter energizante também, ela tem revigorante, né? Ela tem essa metilformina lá, o princípio ativo do cacau, que é a teobromina. Então ele promove esse bem-estar similar à cafeína, né? Dá essa energia.
E aí, eu depois entendendo estudos, e é muito interessante isso, que quando os colonizadores se conectaram com as populações originárias aqui da Amazônia, eles conheceram o cacau também, assim como aconteceu no território mesoamericano lá, eles viam que eles consumiam dessa forma e achavam amargo e levavam para a Europa. Na Europa, eles tentaram introduzir dessa mesma forma. E o europeu que foi que incrementou. Então, foi o europeu que misturava com leite, misturava com ovo, batia com ovo, fazia tipo uma gemada, colocava na bebida do cacau e tomava. E aí eu vou falar para vocês, até hoje isso é uma tradição ribeirinha. Fazer uma gemada e bater com o cacau puro e tomar. Aí coloca... aí quando gourmetiza muito, coloca uma farinha de tapioca, uma castanha, então isso já tá bem gourmet pro ribeirinho. Mas essa bebida de água, massa de cacau, rala o cacau, coloca água quente, bate uma gemada, mistura, esquenta e toma quente, até hoje isso é uma conexão do nosso colonizador com a nossa população ribeirinha, que até hoje é um hábito alimentar na beira do rio, entendeu? E aí a gente fez isso, começou a entender esse uso ancestral do cacau e colocamos no mercado. A gente tem uma boa oportunidade aqui, existe uma tendência para alimentação saudável, existe uma tendência para substituição de dopaminas e endorfinas que o cacau ele promove naturalmente, e aí viramos negócio, né? Que legal. Então, é interessante pensar que o teu negócio, ele tem um cerne, né? Ele tem ali uma origem, né? E é o que a gente fala de dentro pra fora, não é o contrário. É muito legal de perceber isso. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, um parênteses, né? Porque a gente já fez um episódio, né, falando sobre economia criativa e tal. Quando a gente pensa em economia criativa, a gente pensa muito sobre essa questão, né, do inovar, do criar coisas novas, né? Okay, e da capacidade, né, de colocar, né, a sua criatividade ao serviço de geração de produtos e serviços, né? Novos e inovadores. Esquece que isso é muito economia criativa. Quando a gente faz um resgate do tradicional, né, entende esse tradicional, faz o resgate do tradicional e reincorpora isso, né, nessa loja de mercado. Isso é muito economia criativa, né? Isso é um negócio, assim, da economia criativa. Então, a gente fala, gastronomia é economia criativa. Quando a gente está falando do resgate, né, dessa alimentação tradicional, com toda essa história, ela é muito economia criativa também. Então, para a gente ver como é que as economias, quando a gente fala de novas economias, como que a gente vai formando uma teia, né, uma rede. Então, é economia verde, mas é economia criativa, mas também é economia de impacto, quando pensa, né, em como que isso aí está impactando ali naquela comunidade que está vendo esse novo, né, essa nova possibilidade de uso. Então, tudo isso é muito legal. Acho que é um bom exemplo, né, para que a gente possa fazer essa amarração de todos os temas aqui. E assim, como é que vocês acreditam que a economia verde está avançando no nosso país? Porque a gente falou agora a nível regional, mas e a nível nacional? E quais são os problemas, principalmente tu que tu enxergas, assim, nesse caso? Pode falar, as duas fiquem livres. Eu vou deixar a Ana falar, porque da perspectiva de políticas, eu acho que ela tá com mais robustez para trazer pra gente. Eu acho que, assim, hoje a gente está falar de economia verde, gente, é tema bom. Estamos aqui, né, Pará, COP30, chegando aí. Hoje falar, né, de economia verde, e aí acho que a nível municipal, estadual, nacional, global, né, a gente vai olhar assim, para isso como uma necessidade de um lado, e de outro também de oportunidade, porque vamos entender que, ok, a gente tem aqui a empreendedora que fala, que o olho brilha, que faz aquilo, que ama o que faz, que acredita no que faz, mas a gente também tem as grandes empresas do outro lado
né, que a gente sabe que aí muitas estão interessadas no lucro, mas a gente sabe que na outra ponta a gente tem um cliente que quer mais do que isso, né? Hoje em dia as pessoas também, porque estão sentindo, né, o que está acontecendo, também estão pedindo por respostas para tudo isso, né? Estão pedindo para que se olhe. Então, hoje, nos grandes centros, por exemplo, né, as pessoas vendo, hoje de manhã, tomando café da manhã, vi que hoje teve São Paulo teve um temporal, uma chuva, que eu vi hoje pela manhã, uma chuva, que ainda muitos bairros estavam passando por, né, estavam sem energia elétrica. Então, assim, quando você olha isso da perspectiva da cidade grande, fala, não dá mais para a gente negar a questão climática. Então se eu quero consumir, e cada vez mais isso tem acontecido, se eu quero consumir, eu quero saber que cuidado estão tendo, né, em relação à produção disso daí, né? Como que está o cuidado disso? Então, eu acho que tem de um lado, né, oportunidades de negócios, e de outro começa a aumentar essa pressão, tá, do cliente por produtos com resposta, né? E isso tem vindo muito com a questão também dos jovens, né? Os jovens entendendo com uma mentalidade mais aberta, né? E puxando esse mercado, por exemplo, não, peraí, hoje a gente quer, né, mais do que ter coisas, entender como que elas estão fazendo parte aí de uma cadeia que seja sustentável. Então, eu acho que tem um lado que, assim, a comunidade, a sociedade, ela está pressionando, né? Então ela vem como uma pressão para que aí as políticas públicas se adequem, né? A gente sabe que as políticas públicas, elas vêm depois, né? Assim, elas vêm depois de uma demanda social e mercadológica, né? Então eu acho que, assim, isso é a minha perspectiva otimista para o futuro, mas é de que, né, os governos aí vão precisar trazer, né, respostas para tudo isso, porque cada vez mais a sociedade, a comunidade, a gente tem visto isso como uma janela do empreendedorismo, né? Empreendedores que estão trabalhando nesse caminho têm encontrado sucesso, né? Têm conseguido crescer. Então eu vejo que, assim, tá meio que quem hoje não está falando, né, da pauta ambiental está meio ultrapassado. Concordo. Eu acho que o cenário ele é otimista realmente do ponto de vista do cliente. Vejo que a gente tem realmente uma maior demanda por consumidores que querem se envolver com marcas que tenham um mínimo de clean label ali na sua cadeia, né? Mas eu acho que ainda falta muito, assim, de investimento estrutural para os negócios de impacto, assim, muito. Que é o que eu te falo, né? A pressão para depois vir A gente sofre com isso. Então, tipo assim, FINEP de bioeconomia, a faixa de financiamento de aporte a partir faturamento da empresa. 5 milhões. Nossa. Não temos o que discutir, né? E aí, quando a gente pensa nisso, um negócio de impacto, eu estava até conversando recente eu sou envolvida com muitos negócios também, né? Então, eu estava conversando com uma das minhas sócias num projeto que a gente tem, que chama Casa das Encaminháveis, que é um espaço de gastronomia aqui em Belém. Estava na nossa lista conhecê-las. Vem falar com a gente. Eu sou uma das encaminhadas. A gente mapeou isso daí também. A loja é bem bacana. E é isso, é um espaço que a gente tenta unir uma cafeteria regional com uma loja, que é um espaço de economia criativa de fato. Aí tem a Cacauaré lá, os produtos do cacau, tem a Amazônia Artesanal, que trabalha com doces, geleias, licores, outras coisas de insumos daqui da Amazônia, e o Mãos, que é uma loja colaborativa de várias marcas da agroecologia aqui, de perto de Belém. E aí a gente estava assim, poxa, a gente enquanto negócio que olha para a sustentabilidade, para o impacto positivo, a gente tem que ter um subsídio para começar. Aí o nosso elástico ele é muito curto, a gente não consegue ter uma margem de lucro muito grande e a gente também não consegue pensar em escalabilidade também muito grande. Então a gente sempre está aqui, o nosso elástico é muito curtinho. E o governo, ele tem condições de aumentar o nosso elástico em vários fatores, fazendo incentivo, tirando projetos da academia para fortalecer bases comunitárias. Tem
Enfim, ele pode aumentar o nosso elástico, mas o que a gente tem visto? Ele aumenta o elástico de quem já tem um elástico muito grande. Sim, Que é isso que é a questão. E que se ancora, né? Que usa desse discurso para captar esses recursos e não tem nenhum viés de interesse de mudar a realidade. Então, enquanto a gente realmente não for ali para cima e questionar e requerer e fazer o que a gente está fazendo, um podcast para conversar com o público, né? Alvo, com o cliente final, falar, amigo, o quanto é importante, né? Você escolher, você aumentar o seu repertório, o seu conhecimento e engajar. Porque é isso, porque a gente sabe, não tem o bonzinho, né? Quando a gente está pensando aí nas grandes corporações, quando a gente está pensando nessas grandes forças, não. A mudança vem pela pressão, né? Sim. Então é assim, por isso que é muito legal. Uma empreendedora solitária é uma coisa. Agora, quando essa empreendedora junta com a outra, e você tem ali a rede, né? A rede que está envolvida com a produção do cacau, com o resgate, né, do tradicional, criando uma voz, né? E o povo, não, peraí, eu quero isso daqui. Ao invés daquele chocolate que a gente estava discutindo antes aqui nos bastidores, né? O 20% de chocolate, 20% de chocolate, 80% de gordura hidrogenada. Não, eu quero, né? Quero o cacau. Cadê o incentivo, né? Por que ele não está aqui? Por que ele não está na nossa mesa, né? Então, acho que faz parte. A gente está conversando diretamente com esse público, né, que tá dentro desse meio que empreende, a gente tá puxando um pouco mais dessa pauta, né, enfim, queria também que a gente falasse um pouco mais sobre como é que a gente pode dar dicas para essas pessoas, né, e como é que, a partir também da tua experiência, o que tu pode dizer sobre isso, sabe, como é que passa por tudo isso, enfim. Olha, posso falar como paraense, de paraense para paraense. Tem tanta marca, sabe? Eu acho que a gente tem tanta possibilidade de fazer substituições inteligentes no nosso dia a dia. A base da nossa alimentação é farinha, né? Básico saber de onde vem a farinha ou incentivar o próprio feirante, sabe? A gente priorizar essas relações com a base. Então, comprar direto do produtor parece um trabalho muito complexo, mas nem é. Tem uma feirinha de orgânico na frente do seu condomínio, do seu prédio, e esse cara saiu de lugares assim, muito inóspitos para estar ali com aquela verdura dele, com aquela farinha dele. Então eu acho que não precisa fazer um movimento muito extraordinário. É pontual. Não dá para tirar o arroz. É difícil tirar o arroz, né? O arroz está no supermercado, ele tá todo certinho. Dá para fazer com a farinha, dá para fazer com a fruta, dá para fazer, de repente, com o peixe. Então, a gente começa a olhar para isso. Os chocolates, tem a Cacau Show? Tem. Mas lá na Estação das Docas tem milhares de chocolates do Pará que dá para comprar que o mesmo preço da Cacau Show, que é do produtor local. Tem uma lista aí, né, de marcas que a gente pode estar substituindo do tradicional pro impacto e para a cadeia. Eu acho que é uma coisa, né, que quando me perguntam essa coisa da nova economia, das novas economias, aí como é que a gente faz, né, para se aproximar de... Eu acho que, enquanto consumidor, a pergunta básica é: o que meu dinheiro financia? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer cada vez que vai adquirir um produto ou um serviço. O que meu dinheiro está financiando? Porque é uma coisa muito louca, assim, que às vezes acontece, assim. Eu, com o meu amigo, com a minha amiga, eu espero que ela me dê de graça. Porque, afinal de contas, é a minha amiga. Então, eu vou sei lá. Então, eu espero que... E aquela pessoa desconhecida, que eu não sei o que vai fazer, então eu conheço a minha amiga, conheço a família, sei o que ela faz, sei os hábitos de consumo, sei o corre, sei, né, os desafios. Ah, não, quero, né, vamos pra caramadagem. Agora, aquela pessoa que eu desconheço completamente, não sei o que vai fazer com esse dinheiro, não sei se ela vai gastar com turismo sexual na Ásia, aquela eu vou lá e pago.
Então, eu acho que isso vale para um tudo. Tipo, que marca que é essa? O que eu estou consumindo? Né? Esse dinheiro que está saindo da minha conta bancária, do meu bolso, sei lá, está indo para quem? Eu acho que essa pergunta vale ser feita sempre. Que é a mesma coisa que eu falo, eu conheço essa marca, que marca é essa, né? Quem que é? Da onde que está vindo isso? O que faz? E uma das coisas que a gente sabe sempre dos produtores, né, da economia criativa, dos artesanais, eles contam. Contar a história é extremamente importante, né? Estão ali, então, de onde veio? Quem que é essa pessoa? De onde veio? De onde está vindo isso? Então, se a gente tiver esse cuidado, acho que a gente já resolve um tanto de questões, né? Eu sempre falo, tipo, por exemplo, o que o meu dinheiro está financiando dentro da medida que você falou, o feijão não dá para sair, o arroz não dá para sair, tá lá no mercado, mas assim, de tudo isso. Aqui, né? Minha blusinha de brechó, a casa, entendeu? Onde que a coisa tá vindo, né? Porque isso é tão básico, né, Ana? Eu vejo assim, isso é hábito de consumo mesmo, isso é muito básico. Uma vez eu estava também assistindo um painel e tinha uma pessoa que ela falou assim, gente, sustentabilidade não é um conceito, é um modo de viver. Uhum. A gente pensa exatamente isso. Quando a gente pensa nas megas indústrias e o impacto negativo delas em tudo, tem coisas que a gente não consegue mudar, mineração, petróleo, a gente não consegue. Mas, a roupa, a gente já tem um estresse aí de roupa no mundo. Vamos incentivar essa economia circular dos brechós e de upcycling, enfim, uma cadeia toda que pode ser beneficiada, de costureiras, de estilistas e de vários perfis, seja de Milão até a banda da periferia, sabe? Isso impacta todo mundo de forma positiva. Acho que realmente é repensar o consumo, sabe? Não é tão difícil. E fazendo, assim, não dá para mudar da noite para o dia, mas dá para ir fazendo pequenas mudanças todos os dias. Eu acho que esse que é o ponto. É igual ser vegano, né? É igual ser vegano. A gente começa, tira o ovo, tira o queijo, tira o bife, aí quando a gente tá comendo só tucupi com lentilha depois, né? Mas eu acho que sempre de colocar, sabe, uma coisinha, um cuidado, né? Eu acho que aos poucos... E o interessante é que quando eu mudo um hábito, eu mudo quem está em volta de mim também. Porque a gente influencia, né? A gente tem essa capacidade de influenciar quem está próximo da gente quando a gente faz boas escolhas. Então, eu acho que não é? Eu acho que é um caminho, assim, a ser trilhado. É formiguinha, um pouquinho mais assim. Se a gente for pensar, né, na quantidade de pessoas fazendo um pouquinho da sua parte, a gente consegue fazer grandes mudanças. Falei que eu sou uma pessoa otimista. Então é isso. Eu também sou, bastante. A gente recebe perguntas durante o nosso podcast. E nesse episódio não é diferente. Então, nós recebemos uma pergunta, tá? Da Luísa, que é de Campinas. E a gente vai deixar aí. Olá, eu sou a Luísa e eu faço parte da Guaraipo. Hoje eu quero saber de vocês. Quando falamos sobre energia e recursos naturais, sabemos que a economia verde preza pelos 5 R's da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje eu quero saber como o seu negócio pensa a cadeia de descarte dos seus produtos e dos materiais de uso dos seus serviços. A natureza do próprio negócio, ele já era para que a gente conseguisse concentrar, desenvolver o máximo um cacau. Então, assim, o cacau, por questões comerciais, ele vira chocolate. Então, ele sai do cacau, é todo processado e vira chocolate. Então, a casca do fruto, a casca da amêndoa, tudo isso se perdia, virava lixo. Quando a gente pensou no modelo de negócio, a gente pensou em fazer o que eles chamam de verticalizar a cadeia. Transformar cada etapa da cadeia em um produto. E o máximo de produto para evitar o desperdício. Então, assim, hoje, a única coisa que a gente não aproveita... E, entre aspas, não aproveita é a casca do fruto. Mas essa casca do fruto, ela vira adubo orgânico, né? Porque a gente abre, coloca no pezinho ali junto com folha e ele vira adubo ali.
essa coleta das cascas do fruto. A partir dela, a gente vai todo o beneficiamento. Então, o suco de cacau, ele tem um produto que é o mel de cacau, que quando a gente parte o fruto e a gente vai despolpar, ele escorre um néctar. Então, esse néctar a gente coleta também. A gente tem um tipo de caixote que a gente coleta o cacau, que ele tem uma peneira, e aí ele absorve todo esse néctar do cacau. Esse néctar, ele é retirado e a gente comercializa ele como fruto, como matéria-prima para fazer a geleia, para fazer licor. Então, a gente tem um primeiro que faz esse destino, a gente não descarta. Aí o segundo é toda a cadeia do chocolate, que é fermentar amêndoa e tarará. Nesse processo tem uma película. O cacau tem uma película e ele precisa ser descascado para poder virar nibs, que vai virar chocolate. Então, essa casquinha, a gente também aproveita ela, transforma ela num tipo de massa que serve para o chá do cacau, que é um chá super energético também, cheio de antioxidantes, é um chá muito bom. Aí a gente aproveita o chá da casca. Bom criador de produtos. E a gente vai criando e vai A casquinha não dá para usar no cosmético também? Aí, o que a gente faz? Porque essa casca, ela tem um processamento que sai muito mais caro para a gente transformar ela em cosmético, mas para a gente não perder, dentro dessa etapa tem o nibs e a gente faz uma limpeza do nibs. A limpeza do nibs, ela sai pó, casca, não sei o quê. Esse material a gente mistura com óleos da Amazônia e faz um esfoliante e um escaldapés. Era isso, eu achei que vinha dessa parte. Veio aí. E aí, sobre a parte de embalagem, uso de água, não sei o quê. O cacau, por nossa sorte, é inimigo da água. Então, não tem água no nosso processo. Deus o livre se tiver. A gente tem todo um cuidado porque estraga. Então, não temos a problemática da água, a não ser para limpar, lavar as coisas e tudo mais, mas também não é um horror de água que a gente usa para esses processos. Embalagem, que era algo muito desafiador para a gente, porque encontrar uma embalagem que consiga conservar as propriedades do cacau também eram muito complicados. O que a gente optou? As nossas embalagens, elas são todas de papel, né, para serem biodegradáveis, e o maior, que é 1 quilo, que a gente vende, também a gente não queria multiplicar muito, porque o pensamento de quanto de lixo que a gente está colocando na rua, no mercado. Então, a gente vende uma barra de 1 quilo, que ela é só assim, embalada num vácuo, com 2 adesivos, que era o máximo, porque aí tem, em uma película, em um papel de não sei o quê, em uma sacola, não, a gente tem que colocar o mínimo de lixo no planeta. Então, pensando nessa cadeia de descarte, a gente também tentou ajustar, porque é aquilo, valores que a Cacauaré tem enquanto cultura organizacional, é essa consciência ambiental. A gente não quer ser provedor de mais impacto negativo, seja no lixo, seja na exploração, seja na degradação. Só para complementar a pergunta da Luísa, me veio aqui a cabeça, passou muito tempo até vocês chegarem em toda essa cadeia de reutilização e tudo mais, anos e anos, só para eu entender mais o pessoal também. Para a gente entender a verticalização, não, mas para a gente chegar num modelo que pensasse isso, nossa, foi... Exato, a gente pensou em milhares, a gente gastou com vários testes também, assim, lembrando que a gente não tem grana, né? Mas era um compromisso, faz parte da nossa natureza enquanto humana. Então, assim, pensamos muito, assim, vamos colocar assim, aí já colocava, não, caixa não vai porque é mais lixo, não sei o que, impresso de não sei quanto, embalagem de não sei o que na hora leva... Calzinho, né, com aquele filme. Exato. Que fica bonitinho, brilhante, mas não dá para reciclar, não recicla aquilo. Não. E aí, toda essa cadeia de sustentabilidade por conta do problema do lixo, a gente realmente pensou e foi pesquisando alternativas, pesquisando. E aí encontramos outras realmente que seriam mais eficazes, mas também seriam mais caras. Então, não era o momento da gente implementar. Até agora não é, vale dizer. Mas a gente pensa em reduzir mais ainda. Pra gente ver, né, o quanto é importante a gente fazer esses testes, porque querendo ou não, a gente tá com, né, ali a preocupação. E, enfim,
Vou assim, todo ano a gente mudava de embalagem por causa disso. Isso, durante os 3 anos foi um processo. Vou pensar, né? Que nem aqui. Eu fico imaginando, vamos colocar no papel. Legal, mas aqui é uma região extremamente úmida. Como é que você vai garantir, né? Isso, e umedece, e aí o fungo, e aí sei lá o quê. Então, realmente não é simples, né? Isso eu acho que também, inclusive, é uma área que tende a se desenvolver muito nos próximos anos. Com certeza, eu concordo. Gente, embalagem é uma coisa que a gente ama, né? Eu adoro embalagem. Então, assim, quanto mais o mercado conseguir oferecer pra gente embalagens que conversem com a proposta de valor dos nossos negócios, será um sonho, né? Tudo certo. O mundo ideal. Espera um dia. Luísa, muito obrigada por enviar essa pergunta. Espero que ela tenha sido respondida aqui, conforme tu esperavas, mas é uma conversa, então obrigada por participar com a gente no Impulso. A gente agora tá chegando, já encaminhando ali pro fim, né? Quero agradecer a presença de ambas, tá? Pela, enfim, contribuição, por estarem aqui trocando essa ideia e deixar o espaço para vocês, enfim, compartilharem redes sociais, falarem mais de onde todo mundo pode encontrar vocês, né, nas redes sociais e acompanhar o trabalho de vocês e dos negócios também. Então eu vou vender meu peixe logo. Cacauaré, Amazônia.com é o nosso site, tem o nosso e-commerce lá dentro, tem a nossa história, tem blog, tem um monte de coisa lá legal. Nas redes sociais é Cacauaré_Amazônia. E o meu perfil no Instagram é Noane Maia. Me siga para mais informações do cacau. Querendo me encontrar, conversar mais sobre economia de impacto, economia criativa, nova economia, educação financeira também. Sou educadora financeira. Eu achava que era óbvio, sabe? Vou falar óbvio, não. Depois eu descobri que algumas coisas precisam ser faladas, né? Enfim. Bom, querendo falar sobre essas temáticas, o Instagram é ana.descomplica. E, para além disso, né, aqui, Ozipa Criativa em todas as redes sociais, também me encontra lá com o pessoal, conhecendo melhor aí as propostas do Hub, o que a gente está trazendo de novidade, tamo junto. É isso. Para você que está assistindo esse terceiro episódio, muito obrigada. A gente agradece por estarem aqui com a gente. Temos mais um episódio dessa temporada, então fiquem ligados que vai estar sendo publicado através das redes sociais, que a gente vai deixar aqui, e a gente espera vocês até lá.